Bom, para quem não me conhece, me chamo Luiz, sou supervisor da unidade Osasco. Hoje teremos a conferência ministrada pela diretora da Psicoblu, Kênia Archas. O tema será a prática com crianças numa clínica de planos de saúde. Ela é psicóloga formada há mais de 20 anos, psicanalista, especialista em transtornos do desenvolvimento pelo Lugar de Vida, USP. Cursou psicanálise na Universidade de Paris, 8, França. Fundou em 2000 a Clínica Psicoblu, junto de outra sócia. Desenvolve na clínica atendimento, supervisões, grupos de estudo e cursos. Aqui, através de sua experiência na administração e coordenação da clínica Psicoblu, nos apresenta a sua trajetória por lidar com os planos de saúde e suas características, com foco no atendimento infantil, sob o olhar da psicanálise. É isso, Kenny, pode iniciar. Sim, vamos deixar as perguntas também para o final, assim que ela fizer toda a fala, a gente inicia as perguntas, aí é só clicar na mãozinha ali, e a gente vai fazendo por ordem das mãozinhas, tá? Então, tá, ótimo. Isso porque eu fiz um texto, então acho que é melhor ler, né? E depois a gente parte para as perguntas, né? Então, é um prazer estar com vocês aqui hoje, né? Acho que todos me conhecem, talvez tenha uma pessoa de fora aqui, que acho que é a Érica, que me escreveu, né, Érica? Então, eu sou uma das sócias da Psicoblu, junto com a Cida, e a gente está nessa empreitada desde o ano 2000, então, portanto, há 22 anos. Então, a gente tem alguma coisa a dizer sobre essa clínica com planos de saúde, né? Então, eu dividi minha apresentação em dois tempos. Primeiro, apresentando os impasses da clínica no geral em relação aos planos de saúde. E o segundo, tentando articular esses impasses com a clínica infantil, né? Que é um outro impasse, que é uma clínica diferente da clínica dos adultos. Então, eu vou lendo aqui meu texto e talvez fazendo algumas considerações no meio. Vocês me ouvem bem? Tá claro? Precisa aumentar um pouco, tá bom? Então, tá bom. Então, eu intitulei, como disse o Luiz, a prática com crianças numa clínica de planos de saúde. Decidi mudar o título da conferência de hoje, pois ao escrever, percebi que não poderia contar sobre a experiência com crianças em clínicas de plano de saúde, mas de uma clínica, Psicoblu. Com isso, situo meu campo dentro da experiência que vimos construindo neste tempo. Não só eu, a direção, a coordenação, os supervisores e todo o corpo de terapeutas que estão ou já estiveram conosco e o que disto pudermos recolher e transmitir. A Psicoblu, como clínica social ou acessível, como preferimos chamar, cumpre um papel importante na sociedade, contando atualmente com um corpo de quase 200 psicólogos, 2 fonoaudiólogas e 2 nutricionistas. Não porque a gente queira ter tão poucas fonoaudiólogas e nutricionistas, é porque as fonoaudiólogas não tem no mercado. E as nutricionistas, a gente não tem muita uma experiência, muito lastro, assim, em oferecer esse serviço, né? Atendemos mais de 4.000 consultas por mês de diversos planos de saúde, além de parceiros e pacientes particulares que nos procuram pela via da acessibilidade. A construção desse trabalho não se deu de um dia para o outro. Desde a fundação da nossa clínica, no ano 2000, decidimos que criaríamos um espaço de atendimento e formação. Desde que assumi esse desafio, sem saber muito bem o que me esperava, meu trabalho se deu no fazer.
Eu era recém-formada, mas já bem inclinada à psicanálise, e com apenas 2 anos de prática, me meti em coordenar um grupo de pessoas interessadas em atender e aprender com isso. Para nós, não existe atendimento sem aprendizado, e para a psicanálise não há experiência sem transmissão, o que, de certa forma, responde ao nosso propósito. E foi assim, e é até hoje, que nos constituímos como grupo e construímos os nossos saberes. Tarefa não tão fácil, pois não se trata de uma única linha teórica, tampouco de um espaço físico em que todos se encontrem, e dessa forma fomos criando dispositivos para que esse trabalho pudesse acontecer com alguma identidade e da melhor forma possível. Se conseguimos, por vezes achamos que sim e outras não. De qualquer maneira, não se trata de um trabalho pronto. O PAPSE, que é o projeto que a gente chama na clínica de projeto de aperfeiçoamento profissional da Psicoblu, e a clínica vão caminhando lado a lado. Os atendimentos acontecem de maneira autônoma, no 1 a 1, mas são nos espaços de supervisão, conferências e jornadas que entendemos que as trocas se dão e a prática se consolida. Ponto 2, que intitulei A Clínica nos Planos de Saúde, uma prática em instituição. Embora na clínica Psicoblu nos encontremos com diversas linhas teóricas, nós, as fundadoras e o corpo de supervisores, tem uma transferência grande com a psicanálise, que é a teoria na qual apoiamos o nosso projeto. Com o passar dos anos, fomos nos aproximando de Lacan, alguns mais, outros menos. Mas este enamoramento fica visível em nossa transmissão. Portanto, é identificada com essa teoria, e agora digo por mim, que falarei para vocês hoje. Na proposição de 9 de outubro de 1967, sobre o psicanalista na escola, Lacan introduz a psicanálise em extensão, ou seja, aquilo que pode presentificar a psicanálise no mundo. Isso nos abre caminhos para a prática da psicanálise e instituições, sejam elas sociais ou de saúde, públicas ou privadas. Sabemos ainda que com Lacan, a inserção e a didática da psicanálise ampliou-se, modificando muito do que se pensava antes dele. Ele rompe com a IPA, que é a Associação Mundial Internacional de Psicanálise, ou o contrário, eles rompem com ele, né? No episódio que bem conhecemos como excomunhão, para que a psicanálise se torne mais possível, acessível, mas não menos rigorosa. Ele desconstrói o tempo de análise, a obrigatoriedade de tantas vezes por semana, a necessidade de ser analisado por um analista de data, para construir a ideia de que o analista se autoriza de si mesmo. E isto o compromete ainda mais com sua formação. Né? Quando eu digo isso, porque todo mundo diz, então para o Lacan, o analista se autoriza de si mesmo? Sim, só que isso é muito mais difícil. Porque se você tem alguém que diz a você, olha, com esse certificado você é analista, a partir de agora pode aclinicar, a situação seria mais simples, a gente teria um certificado que nos atestasse a posição de psicanalista, né? Para o Lacan, não. Você tem que fazer uma formação constante, a vida toda, né? E isso é que vai te dar essa possibilidade de atuação. A resposta de Lacan quanto à definição da psicanálise sempre diferiu daquelas baseadas de critérios e regras, diz Matos, 2003. Assim, podemos pensar e repensar várias maneiras de ofertar e praticar a psicanálise. Na cidade, nas ruas, em coletivos, em clínicas, sejam elas públicas ou privadas. Tudo isso difere da psicanálise dita pura, aquela que é aplicável ao consultório particular.
Então, com essa proposição de Lacan de que não existe regra a se aplicar na psicanálise, a gente entende que a psicanálise pode ser oferecida, por exemplo, na Praça Roosevelt, né? Ou por um coletivo, né, de pessoas que se juntem. Nós temos aqui a Rê, que é representante de um deles. Ou por instituições de saúde. Dentro da psicanálise pode estar num hospital, a psicanálise pode estar em escolas, né? Quer dizer, isso amplia muito a visão de onde pode estar a psicanálise, né? Por isso que eu gosto dessa proposição. Por isso, a possibilidade sustentada por Lacan e mesmo por Freud no pós-guerra, e aí eu cito aquele livro que a Roberta citou na última conferência, né, que é a Elisabeth Danton, que é As Clínicas Públicas de Freud, que é um livro muito interessante para pensar essa questão, nos faz repensar constantemente que tipo de oferta fazemos e onde a psicanálise toma seu lugar nessa oferta. A psicanalista Maria Lívia Tourinho Moreto, que sustentou sua prática durante muitos anos em hospital, diz que a psicanálise está onde há a presença de um analista. Com isso, inverte a lógica de que a psicanálise se sustentaria por si só como teoria. E introduz a ideia de que é a presença do psicanalista que dá corpo à psicanálise, seja onde for. Eu acredito muito nisso. Numa escola, por exemplo, se houver a presença de um analista, podemos pensar por onde passa a escuta desses sujeitos. A presença de um AT, o que é AT mesmo, gente? Esqueci o nome agora. Acompanhante terapêutico. Acompanhante terapêutico, orientado pela psicanálise, é capaz de conduzir um atendimento onde elementos da psicanálise estejam presentes, seja onde for. Onde há um psicanalista, há psicanálise. Então, essa é a proposição, né? Deixa eu tomar um pouco de água. Aí o ponto 3, e o que faz um psicanalista numa clínica de planos de saúde? Essa é uma pergunta que me persegue há muitos anos, desde que entendi que apoiaria minha prática na psicanálise e sustentaria esse lugar. Como articular essa posição diante de demandas tão diferentes, como laudos, diagnósticos, tratamentos rápidos e afins? O primeiro impasse que vou destacar aqui é em relação ao contrato. Por lei, determinada pela Agência Nacional de Saúde, ANS, todo paciente que possui o plano de saúde e encaminhamento médico tem direito a 18 sessões anuais de psicoterapia. Isso cria a ideia imaginária de que, talvez, em 18 sessões, tudo já estaria solucionado. É preciso explicar ao paciente que este tempo provavelmente será insuficiente. E, ou bem o paciente consegue um novo encaminhamento, ou ele custeia seu próprio tratamento, o que torna o pagamento um outro impasse, né? As faltas também entram no pacote, tanto para os pacientes quanto para os terapeutas. Ninguém quer perder. O paciente que falta não quer perder sua sessão já paga pelo convênio. E o analista não quer perder pela falta do paciente. Tem uma fala que digo aos analistas: se não somos nós a saber lidar com a falta, quem saberia? E encontramos, no caso a caso, uma maneira de manejá-lo. Não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que eu acho que o psicanalista é o cara certo para tentar entender que lugar é o dessa falta, né? No trabalho com crianças, como podemos responder a pais que nos pedem a confirmação do diagnóstico de autismo em poucas sessões? Ou um manual do que possam fazer para que a criança não bata mais nos colegas de escola? Todas essas questões impediriam o nosso trabalho diante dos planos de saúde? Para muitos, sim. Mas para nós, é um desafio e uma possibilidade de, como dissemos no começo,
acessibilizar um processo pelo qual muitos de nossos pacientes nunca teriam atravessado, não fosse essa oferta. Afinal, são 4.000 consultas por mês. Então, isso quer dizer alguma coisa, né, de que essa oferta ressoa de alguma maneira, né, para esses sujeitos que passam por essa experiência. Se pensarmos em Lacan, o primeiro descompasso é nos discursos. Os planos estão para o discurso capitalista, assim como nós estamos para o discurso do analista. Aqui não sei se fica um pouco difícil, porque né, a teoria de discursos do Lacan, né, que vocês podem procurar, Seminário 20, mas, enfim, é o que sustenta um pouco também, vocês já devem ter escutado falar em algum lugar, né? Isso explica a necessidade de implantar uma lei que determine em quantas sessões devemos trabalhar e em quantas sessões o paciente estaria curado, entre aspas, né? De sua ansiedade, por exemplo. Então, só para vocês saberem, ansiedade é o CID é o Código Internacional de Doenças, que nós mais recebemos na Psicoblu atualmente. Quase todos os pacientes, estou vendo todo mundo assim, quase todos os pacientes vêm com encaminhamento médico com o CID-F41, né, que é o de ansiedade. Respeitando o modelo médico e capitalista, os planos encontram nas 18 sessões uma possibilidade de encurtar o atendimento. O outro discurso, que é antagônico ao do analista, é o da ciência. O primeiro tenta apresentar resultados estatísticos e protocolos que possam mensurar em quantas sessões pode-se tratar um paciente com depressão ou qual protocolo devemos utilizar para o tratamento do autismo. O discurso da ciência, do qual tanto se falou nos últimos 2 anos pandêmicos, tenta tapar o buraco do ser falante, ou do fala-ser, se quisermos. O sujeito que fala de si mesmo, quanto mais fala, mais se esburaca, e não há ciência que possa tamponar esses furos. Para a psicanalista Graziella Brodsky, a psicanálise nunca poderá se apresentar verdadeiramente como uma ciência, pois ao fazê-la, impediria a capacidade do sujeito de se apresentar como ser falante, de falar sobre esse furo que é constituinte de todos nós, que determina a nossa entrada na linguagem. O discurso da ciência tenta responder a tudo, enquanto a psicanálise deixa sempre um resto. Portanto, se nos fiarmos apenas na ciência, seremos todos sujeitos com TDAH, autistas, com transtorno opositor desafiador ou com mommy burnout, termo utilizado recentemente para definir o cansaço e estresse materno. Não sei se vocês já ouviram esse termo, que está um pouco na mídia, né? Pelo qual todas nós aqui, que somos mulheres e temos filhos, já passamos, inclusive, se fôssemos diagnosticados na época. Ou estamos passando, não sei, né? Foi uma possibilidade também. E aí, eu coloquei o ponto 4. E a análise de crianças? Como fica diante de tudo isso? Na Psicoblu, mesmo as coisas burocráticas, se podemos assim chamar, são pensadas de maneira articulada ao manejo clínico. E se chega até nós, psicanalítico. Se há uma briga para a guarda de uma criança, se nos chega um e-mail com o desejo de um paciente de trocar de profissional, tudo isso merece pelo menos uma conversa entre diretoria, coordenação, terapeuta e muitas vezes com a recepção, para entendermos e criarmos uma fórmula para aquele caso. Com a infância não é diferente. Aliás, acrescenta-se aí trabalho com os pais e às vezes outros familiares, escola, médico, juiz. Por isso, arrisco para nós, e arrisco dizer que não só aqui, a prática com crianças gera impasses, e muitas vezes é recusada pelos praticantes que temem se deparar com essas questões na clínica, né? Então,
um dos impasses que a gente tem na Psicoblue, uma das questões que a gente mais recebe é, mas eu posso não atender crianças? Essa é a primeira. E a segunda é, não, mas a criança pequena eu não atendo, né? E às vezes eu recebo algumas mensagens assim, foi marcada uma criança de 3 anos na minha agenda, o que eu faço? Né? Então, essas são os questionamentos mais recorrentes que eu recebo no meu WhatsApp sobre as crianças. Uma outra questão é que no trabalho com crianças, às vezes parece que não estamos fazendo nada, só brincar. E escuto nas supervisões. Mas será que estou fazendo algo por essa criança? Pergunta justa e legítima. E o que me vem à cabeça é, o discurso da criança é brincar, adulto trabalha, criança, eu trabalho bastante, por isso o ato falho, né? Adulto trabalha, criança brinca, e acrescento, vai à escola. Por último, a questão que menos se levanta sobre a dificuldade em atender crianças é o que Freud descobriu, mas que até hoje encontra resistências, que há sexualidade desde muito cedo. Não a sexualidade do adulto. Por isso é difícil explicar isso para leigos, mas a sexualidade que bordeia o corpo, que estrutura para Freud as zonas erógenas. Se uma criança continua se alimentando depois das primeiras mamadas, é por prazer e não mais por necessidade. Isso cria uma relação muito específica, uma relação de prazer, que vai guiar sua estruturação para o resto da vida. É assim com os outros orifícios do corpo. Quando chegam alguns casos, ele não come, não fala, não segura o xixi ou cocô, se masturba na escola. Tudo isso tem a ver com a sexualidade infantil, ou se quisermos, com a relação da criança com a linguagem. O acesso à linguagem está intimamente ligado à sua relação com o grande outro, ou com a língua materna, na medida em que o grande outro é aquele que fala à criança, interpreta, sustenta e interdita o acesso à satisfação, como nos elucida a psicanalista Julieta Jerusalinski, acerca da constituição do sujeito. Diz ela, o bebê fica referido ao grande outro em seu círculo de satisfação, e essa satisfação instaura um objeto pulsional, que extrapola para sempre o objeto da necessidade em si. Isso diz de uma relação com os pais ou com os cuidadores, que é estabelecida desde muito cedo e que, por vezes, é desconhecida de alguns pais. Na pandemia, com a restrição das crianças em frequentar as escolas, verificamos na clínica muitos casos de crianças que não foram estimuladas ou ficaram à mercê das telas, enquanto seus pais, atolados no home office, não tinham outra solução. Para alguns pais, temos que explicar que a criança precisa de um outro, da relação com eles, com outras crianças, que precisa ser estimulada para se edificar, que as crianças parecem ser muito inteligentes, articulando desde muito cedo os joguinhos do celular, mas que estes mesmos jogos não promovem relações de frustração, de limites e até mesmo uma satisfação diferente que apenas a relação com outro ser humano pode lhe propiciar. Então, aqui eu quis dizer para vocês como é que chegam esses sujeitos, né, na clínica, que às vezes a gente encontra crianças, né, por exemplo, especialmente com diagnósticos, né, nesses casos, por exemplo, de crianças de 3, de 2 anos e meio, 3, até 4 anos, com diagnósticos muito precoces, né, e quando a gente vai investigar, crianças que não tiveram essa relação, né? Mesmo antes da pandemia, isso já existia. E agora, nós encontramos mais casos ainda, né? E os pais parecem não se aperceber da necessidade dessa relação, né? Parece que está tudo bem, que passou um tempo e acabou, e agora esse diagnóstico traz, assim,
uma novidade, né? Apresenta algo a ser tratado, mas como se não houvesse relação com tudo isso que foi, que a gente viveu, né? E, por fim, eu trouxe o recorte de 2 casos, né? Que um fui eu que atendi na Psicoblue há muitos anos atrás, muitos, eu não sei quantos, mas, sei lá, uns 10, menos, talvez. E o outro é da supervisão. E aí também foi há uns 5 anos atrás. Eu acho que eu me lembro bem, mas pode ser que tenha algum lapso. Então, o primeiro caso eu intitulei Esqueceram de Mim. É um caso que já havia passado por diversas terapeutas na instituição e ninguém mais queria atendê-los. Quando ouço esses rumores na clínica, digo, marca comigo, vamos ver o que acontece. Eu lembro bem, como se fosse hoje, faz uns 10 anos, mas eu lembro, eu estava lá na minha sala no Tatuapé, aí veio a fono e falou, ninguém quer atender mais esse caso, já passou comigo, ela não vem, já passou com fulana, os pais não sei o quê. Eu falei, então vamos ver marca comigo, vamos ver o que acontece. Era uma pré-adolescente, de uns, talvez, 11 anos, e a questão principal era mais dos pais do que da própria criança, claro, né? Eles brigavam pela guarda dos filhos, da menina e um irmão, e precisavam de um relatório que atestasse as condições da criança, para poder decidir sobre essa guarda, né? Ok, vamos conversar. Chama os pais, vem os dois. Cada um expõe a sua questão. O pai deseja ficar com a guarda e a mãe se impõe, mas percebo que seu desejo, o da mãe, não está bem localizado. No momento da entrevista, começam a discutir. Ele a acusa de traição e ela parece não se importar muito com seus sentimentos. Percebo ali que não poderei atendê-los mais junto, que vem a criança. Porque parecia uma cariação, assim, uma coisa policial, né? Então, assim, que eu estava ali de mediadora da justiça. Então, eu percebi, não, isso não vai dar certo. Vamos separar, vamos ver o que acontece. A criança, como esperado, pouco traz a questão dos pais. Mora com a mãe, a guarda é compartilhada, 1 semana com cada um, mas prefere ficar na casa do pai. Parece que lá, casa em que o pai mora com a tia Fran, nome fictício, eles têm mais regalias, acesso ao celular, etc. Parecia que o pai tinha uma condição financeira melhor do que a mãe, né? Continuo com a criança por mais 18 sessões, eu não me lembro mais se eram 12 ou 18. E chamo o pai. Explico-lhe que farei o relatório e que as sessões com a criança não se justificam mais, tendo chegado a uma conclusão satisfatória sobre o caso e que o documento será emitido. Chamo os pais para a devolutiva, vem apenas o pai, aí já explico sobre o documento, lhe entrego, e alguns dias depois recebo uma reclamação formal no e-mail da clínica que eu não haveria feito um número suficiente de sessões e eles haviam pagado por todas elas, para o convênio. E eles não estavam de acordo com o que eu escrevi no relatório. Ligo para o pai, e ele, neste momento, me diz, aí eu ligo, fulano, mas o que aconteceu? Você não me disse nada, né? O que houve e tal? Aí ele me diz, quem resolve essas questões do convênio é a tia Fran. É a Fran, não sou eu. Ok, então peça para a tia Fran para ela me ligar, né? Uns 2 dias depois de assim, ligar, não ligar, ela liga, eu ligo, eu não posso, estou atendendo e tal, recebo a ligação da tia Fran e ela me explica que havia sessões em aberto, que eu desmarquei, sim, mas eu não havia cobrado, e que eles não achavam justo essa desmarcação. E havia algo no relatório que ela não concordava. Só ali percebo a questão transferencial. Eu esqueci de incluir a tia Fran no tratamento e a convido para vir em uma sessão. Ela veio, foi uma sessão longa, em que ela expôs tudo o que pensava. Eu falei da importância dela no tratamento da criança, e é verdade, porque toda a sessão alguém
nomeava a tia Fran. A tia Fran fez isso, a tia Fran comprou aquilo, o pai, porque a Fran fez isso, porque a Fran fez aquilo, né? Então, ela estava lá, eu é que não escutei, né? Eu falei da importância dela no tratamento da criança e que não havia chamado antes, mas que entendia o papel fundamental que ela exercia na vida das crianças e que colocaria de outra maneira no relatório o que ela me pedia. Questão resolvida. Depois de ter chamado a tia Fran, né? O segundo caso, eu vou chamar de Pela Janela do Quarto. Foi um caso em que eu dei supervisão, há uns anos atrás. Rodrigo, nome também fictício, um menino muito cativante, de cerca de 3 anos, negro, chega à clínica Psicoblu para um psicodiagnóstico por demanda do neurologista. No encaminhamento dizia, suspeita de autismo. A mãe, muito angustiada, vem à primeira sessão sozinha, dizendo que Rodrigo, aos 3 anos, não falava, só balbuciava alguns sons e era muito quieto. Levou ao neurologista, que suspeitou do diagnóstico de autismo, o que muito a preocupava, pois como seria um filho desse jeito? Como ele seria no futuro? Calma, suspeita não é autismo, é uma suspeita, né? Ela, costureira, trabalhava na sala dentro da própria casa. E o menino passava a maior parte do dia em outro cômodo assistindo TV. O pai trabalha muito também, só chega à noite. Só comia se lhe fosse dado na boca e o banho era como de um bebê. Dormia bem num berço no quarto ao lado. Na outra sessão, chega um menino de olhos tristes, mas muito cativante. A mãe entra junto na sala. Dentre alguns brinquedos, ele se interessa pelo carrinho. Ele se senta em cima da mesa do escritório e leva o carrinho de um lado ao outro e tenta fazer brum, e a analista repete, brum, é o som do carrinho. E passam algum tempo assim. Dão seguimento ao tratamento e durante algumas sessões ele permanece com o carrinho fazendo o mesmo som. Mas já pega na mão da analista, entra sozinho, sempre olhou nos olhos dela, mas não fala. Chama a mãe novamente e conversa sobre a necessidade de estimulá-lo, apresentar alimentos, deixar ele se sujar com ele, sabe, com um molho de macarrão, de desligar a TV e oferecer brinquedinhos e tentar brincar com ele, nem que fosse aos finais de semana. Ela parecia entender, mas continuou agindo de forma muito passiva. Até que um dia veio contar que o marido tinha um filho maior, de outro casamento, de uns 10, 11 anos, que veio morar com eles. Foi inesperado, mas o menino passou a dormir com o Rodrigo no quarto, brincava com ele, às vezes até saíam para a padaria ou mercadinho. Em poucos meses, foi impressionante a melhora que percebemos. Ele passou a comer sozinho, pedir outros alimentos, já brincava de outras coisas e falava, ainda que poucas palavras. O tratamento seguiu por mais algum tempo, até que Rodrigo foi para a escola e tiveram que interromper. Esse caso me lembrou a letra da música de Adriana Calcanhoto, também poeta, que reproduz um trecho agora para vocês, e com a qual vou terminar minha apresentação. Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. Com uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora. Eu quero chegar antes, para sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo, divertindo gente, chorando ao telefone, e vendo doer a fome dos meninos que têm fome. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo e os automóveis correm para quê? E as crianças, correm para onde? Transito entre dois lados. De um lado, eu gosto de opostos. Exponho o meu modo, me mostro. Mas eu canto para quem?
Eu ando pelo mundo e meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê você? Eu acordei e não vi ninguém ao lado. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Então é isso que eu tinha para dizer para vocês.